Graça e paz, amada igreja. Convido a abrir a palavra do Senhor. Filipenses. Capítulo 1. Está quebrado. Acho que é o último. Agora. Capítulo 1, verso 4 até o verso 11. Filipenses, capítulo 1, do verso, melhor dizendo, do verso 3 até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, e fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, por todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção, para provados as coisas excelentes, e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós queremos mais uma noite, mais um domingo, te louvar pela pregação, pela parte da manhã, que o Senhor falou nos nossos corações. Te rogamos agora que o Senhor também, segundo a tua boa vontade, tua graça infinita, nos use pela tua palavra, e que teu Espírito Santo, com a tua palavra e pela tua palavra, trabalhe no coração do teu povo nesta noite, que possamos sair daqui não com aumento de conhecimento, Senhor, mas que aquilo que aprendemos nesta noite, nós possamos executar nas nossas atividades diárias, Senhor. É isso que nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amada igreja, o ministério pastoral, ou podemos dizer assim, qualquer atividade, mas aqui eu vou me restringir, dado ao apóstolo Paulo, ao ministério pastoral, inevitavelmente, aqui ou acolá, vai ter conflitos. Aliás, como eu já falei, seja qual for o serviço, e aqui eu vou novamente dizer que eu vou ficar bem reservado ao Paulo, mas qualquer serviço cristão na igreja, aqui e acolá, aparecerá conflitos. É no mínimo estranho que na vida de um pastor ou de um ministério pastoral, esse pastor não passe por conflitos. Muitas pessoas poderão resistir na maneira que o pastor conduz a igreja, e assim gerarão conflitos. E diante dos vários conflitos da vida ministerial, todos os que estão no ministério, quer seja pastores, presbíteros, diáconos, líderes do departamento infantil, professores, precisam ser, e aqui eu vou usar agora a palavra da moda, que aqui está sendo muito falada, resilientes. Ou seja, nada o abala, essas pessoas que estão à frente. Elas têm que ser de pele dura para resistir à oposição. E precisa ter uma casca grossa extra, se quiserem levar a cabo a obra que Deus lhes confiou. Mas mesmo com todos esses desafios, os que servem no ministério também precisam de um coração amoroso. Manter esse equilíbrio entre casca grossa, pele grossa e coração doce é um desafio para qualquer um que exerça qualquer serviço na igreja. Este equilíbrio deve ser mais evidente na vida dos oficiais. Ou seja, pode bater, que aqui casca grossa e o trabalho é esse mesmo e vai continuar assim, porque é assim que a Bíblia diz, mas ter o coração amoroso. Esse equilíbrio nem sempre é fácil, mas deve ficar evidente
principalmente na vida dos oficiais. Precisamos ter ao mesmo tempo firmeza e sensibilidade. Duas virtudes na vida dos oficiais, principalmente, que devem ser mutuamente includentes e não excludentes. Essa combinação, pele grossa, firmeza, coração mole, sensibilidade, se apresentam com clareza na vida de Paulo, em meio às exigências do seu trabalho árduo, jorra de seu coração a virtude do amor fraternal. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Filipos, conseguimos perceber o perfil do coração desse grande pastor, missionário, teólogo, apóstolo Paulo. 10 anos antes de escrever essa carta, Paulo chega nessa cidade, dissemos isso a semana passada, pela primeira vez. Isso é durante sua segunda viagem missionária. Ele proclamou o evangelho e muitas almas se converteram, nós vimos isso. Daquele trabalho milagroso surgiu uma igreja. Por meio dessa experiência estimulante, criou-se no coração do apóstolo uma afeição permanente por essa igreja de Filipos. O apóstolo plantou outras igrejas, mas a afinidade pessoal com os filipenses permaneceu. 10 anos depois, agora preso, e aqui nós dissemos que adotamos como o local da sua prisão Roma, Paulo escreve essa carta aos filipenses, a mais de 1000 quilômetros de distância, expressando o amor que tinha por eles em seu coração. Assim, esse texto que lemos, do capítulo 1, versos 3 até o verso 11, expressa o amor que Paulo tinha por essa igreja em seu coração. Coração de um pastor que ama o seu rebanho. Na verdade, aspectos essenciais na vida de todo cristão: amar outros irmãos. Portanto, nessa noite, eu vos proclamo o evangelho do Senhor Jesus Cristo com o seguinte tema: Paulo, o apóstolo da força e o coração mole. É fácil memorizar, para mastigar durante toda a semana. Pele grossa, coração mole. Dos versos 3 ao verso 8, Paulo vai fazer ações de graças, louvar, agradecer pela vida deles. Do verso 9, está bem claro, ele vai dizer assim: também faço esta oração. Então, versos 3 ao 4 são ações de graças. Nós vamos ver como é que Paulo trabalha essas ações de graças, como é que ele faz isso. E dos versos 9 até o verso 11, Paulo faz a oração. Nós vamos ver isso nessa noite. Primeiro ponto, ações de graças. Nós vamos ver do verso 3 ao verso 4, Paulo apresentando um coração agradecido. A parte A do verso 4, Paulo vai dizer assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre. Ele recorda da graça, e isso é continuamente. Aqui nesse verso, Paulo revela um coração agradecido. Amada igreja, embora o apóstolo se encontre numa situação muito difícil, que é preso, ele mantinha sempre os crentes de Filipos em seus pensamentos. 10 anos se passaram desde que Paulo pregou para eles, como já falei. Contudo, o apóstolo nutria um carinho muito grande por aquele grupo de crentes tão especiais. Apesar de se encontrar no cárcere, Paulo exala uma atitude de altruísmo, ou seja, ele não pensa só em si. Olha, ore por mim, eu estou preso, é difícil, mas ele está pensando no povo, que ele nutria esse sentimento de amor. Paulo pensa nos irmãos de Filipos, vai dizer, fazendo sempre súplicas, o verso 4, a parte A. Como já disse, embora Paulo estivesse preso, o apóstolo continuava se sentindo grato pelas evidências da graça na vida desses crentes. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre. Depois nós vamos ver outra parte. Então aqui a gente já pode tirar a aplicação, Como eu já falei há muito tempo atrás, eu não sigo um padrão homilético. Às vezes eu pego os pontos e boto a aplicação no final. Às vezes eu boto ponto aplicação. Às vezes eu faço ponto aplicação e no final eu faço aplicação. Mas como essa carta, irmãos, ela há muito tempo eu tenho vontade de pregar essa carta, Por tudo que vocês vão ver durante os sermões, o amor, vocês vão ver já qual é uma coisa aqui que Paulo está sempre chamando a atenção, certo? Eu vou tentar colocar questões muito práticas para a nossa vida, porque essa carta
ela é fantástica quando você começa a ler e mastigar devagarinho o sentimento de Paulo, o amor que ele tem por essa igreja. Então, o primeiro ponto, a primeira aplicação que nós podemos tirar é mesmo em nossas adversidades, não devemos jamais deixar de orar um pelos outros, porque é comum, quando a gente passa por adversidade, o que é que a gente faz? Dobrar o joelho e orar por nós mesmos. A luta é grande, mas aqui a gente tem um exemplo. Paulo está preso, mas ele está orando, está agradecendo, louvando a outros. Então esse é o princípio, que nós não podemos deixar que as adversidades essa adversidade nos faça olharmos tão somente para nós. Nós devemos ter um coração que transborde, né, preocupação para com outros irmãos. Ao oferecermos orações intercessórias, o foco da nossa atenção é tirado de nossos próprios problemas e concentrado na vida de outras pessoas. Isso aqui também serve para erradicar uma coisa tão grande nesses tempos que estamos vivendo, é o individualismo. Tem uma música aí que eu não aconselho ninguém a escutar, certo? Mas como eu tenho uns vizinhos, né, que são dois, e aqui vocês vão entender, dois bregueiros, né? Eles gostam muito de música brega. Então tem uma música que assim, ó, primeiro eu, segundo eu, depois terceiro eu. O que é isso? Puro egoísmo. É eu em primeiro lugar, se sobrar alguma coisa é eu, e terceiro é eu. Paulo está mostrando aqui justamente o contrário disso. Eu estou preso, mas eu estou lembrando de vocês. É um coração que está para os outros, para orar, para pedir. Esse é o coração de um pastor, né, de se preocupar com os outros. Segundo ponto, né, dentro dessas ações de graça, primeiro é um coração agradecido, está do verso 1, capítulo 1, 3, verso 4, parte A, e um espírito jubiloso, é o segundo princípio que nós podemos tirar desses versos 3 a 8, está no verso 4b. Paulo vai dizer: por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria e súplicas. E aqui eu mudei. O segundo aspecto do coração pastoral de Paulo é revelado no seu espírito jubiloso. Não é com um espírito triste e tão somente preocupado, como eu já falei, com sua própria situação, que Paulo ora novamente. Se lermos essas palavras, jamais, se nós ficássemos somente nesses versos aqui, esquecesse o verso 7, que Paulo fala das suas algemas, se nós fôssemos ler só isso, nós jamais pensaríamos, imaginaríamos que Paulo estava preso. Por quê? Porque nós estamos numa atmosfera tão individualista que a gente pensa assim, não, quem está preso vai estar pensando logo em si. Para arrumar advogado, mamãe vem me visitar, meu filho não esqueça de mim não, sempre pensando em si, né? Então quando a gente olha para isso, nesses poucos versos, nós não chegaríamos à conclusão: Paulo está preso. Mas ele diz que está com alegria. O tom dessas palavras nos leva a pensar, como eu falei, que talvez Paulo, quando ele diz que fazendo sempre com alegria, jamais imaginaríamos que ele estivesse preso. Mas quando ele diz com alegria, é possível que você imaginasse, eu e você, que ele estivesse numa festa de confraternização, que ele estivesse numa festa com amigos, mas não, Paulo estava preso. Tem uma história do autor da Confissão belga, chamado Guy de Brest. No dia do seu martírio, isso é uma carta escrita, se levantou, né, e o carrasco veio buscá-lo no cárcere, e ele disse assim: ô meu amigo, que bom. E o carrasco, né, o carcereiro, ficou comovido por causa daquela amizade que tinha feito, as acusações que eles tinham escutado não condizia com a vida deste homem. Ele disse: fique tranquilo. Mas veja o que é que ele disse: meus irmãos, estava dizendo lá para os outros presos, hoje sou condenado à morte por causa da doutrina do Filho de Deus, louvado seja o seu nome. Eu nunca pensei, preste atenção nisso aqui, ele está poucos minutos da morte. Eu nunca pensei que Deus fosse me dar uma honra dessas. Se você escutar isso aqui, só essa frase, será que ele está recebendo um título? Uma honraria? Mas ele diz mais: sinto a graça de Deus fluindo em mim cada vez mais. Essa graça, me fortalece a cada momento.
meu coração salta de alegria dentro de mim. Daqui a pouco você vai morrer, mas o coração dele está saltando de alegria. Outro prisioneiro, por nome de Peregrim, também morreu nesse mesmo dia. Peregrim de Lagrange. Ele, quando estava subindo para morrer, enforcado, ele limpou os sapatos. E todo mundo ficou admirado. E ele disse que estava indo à festa de casamento e as bodas eternas do Cordeiro. Ele queria se encontrar com Cristo bem bonito. Então, não tem morrer, limpou os sapatos e todo mundo ficou admirado. Uma alegria. Essa alegria, irmãos, é fruto do Espírito Santo. Só Ele, o Espírito Santo, pode produzir isto em nós, seus filhos. É uma alegria profunda no coração que sabe que tudo está bem. Novamente, uma aplicação, a felicidade que o mundo proporciona é grande quando as circunstâncias da vida são positivas. Agora mesmo, bloco de carnavais aí, todo mundo se divertindo, as circunstâncias são propícias para isso. Contudo, essa felicidade desaparece quando essas circunstâncias se tornam desfavoráveis. Mas a verdadeira alegria, porém, não depende dos acontecimentos terrenos. Ao contrário, a verdadeira alegria repousa no nosso relacionamento imutável com nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, que é a nossa fonte de alegria permanente. A palavra alegria, como eu falei agora, esse é o tema que vai perpassar, com muita ênfase. Ela aparece 4 vezes em Filipenses. A palavra regozijar-se aparece 8 vezes. Em toda a carta há uma alegria irradiante do apóstolo Paulo. Nem parece que esse homem está preso. Você não perceberia. Outra aplicação. Amados irmãos e irmãs, esse tipo de alegria flui do seu coração nesta noite? Você conhece a alegria que se sobrepõe às circunstâncias adversas? Ou será que as provações estão sufocando sua alegria espiritual? Nesta noite, receba encorajamento do Senhor. Talvez você precise focar mais no Senhor e experimentar a alegria que só Ele pode oferecer. Nossa alegria é mais profunda quando nos colocamos de joelhos diante de Deus em oração. O terceiro ponto ainda desse motivo de ações de graça é focado no Evangelho. Verso 5. Paulo vai dizer: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Embora preso, Paulo mantém um olhar fixo na mensagem salvadora do Evangelho. O fato de que a cooperação dessa igreja no Evangelho havia prosseguido sem interrupção até agora, naquele momento, sugere que nada havia acontecido na igreja que causasse preocupação séria a esse homem, o apóstolo Paulo. Essa igreja foi cooperadora do Evangelho desde o início até agora. A igreja acolheu Paulo no seu ministério, como nós dissemos a semana passada, por Lídia. A igreja socorreu Paulo no começo do seu ministério em Tessalônica. A gente vai ver isso depois no capítulo 4, verso 16 e diante. A igreja sustentou Paulo em Corinto, lá em 2ª carta aos Coríntios. A igreja sustentou agora Paulo em Roma, que envia uma ajuda para ele. A palavra cooperação nos traz a ideia de comunhão. É uma comunhão da graça que é soberanamente efetuada por Jesus Cristo. Essa comunhão é que Cristo é como uma imã, que Ele atrai para si os metais. Ele atrai para si os seus filhos para mantê-los em comunhão plena com Ele. É uma comunhão de fé. Assim como Cristo atrai pecadores para si, através dos seus atos redentivos, revelados aos pecadores pela palavra e aplicado nos pecadores pelo Espírito Santo, assim também nós, os pecadores, se aproximam e recebem a Cristo mediante uma fé viva, a qual essa fé é um dom do Espírito Santo. Outra ideia da palavra comunhão é uma comunhão em oração e ações de graça. A fé viva se expressa por meio dessas devoções, por meio das orações. Nós glorificamos a Deus. Também nos lembramos um dos outros em nossas orações e ações de graças. Mas Paulo está dizendo assim, veja o foco de Paulo, verso 5, pela cooperação do Evangelho,
desde o primeiro dia. E essa palavra de cooperação traz a ideia de comunhão, né? Tem uma palavrazinha lá no grego que é de onde vem koinonia, comunhão, e envolve tudo isso, né? Comunhão com Cristo, nós em comunhão com Ele e comunhão uns com os outros pela fé que Ele depositou em nós para que nós pudéssemos crer nele. Verso 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É uma esperança confiante. Em quarto lugar, isso. Ainda nesse ações de graça, Paulo vai manifestar o seu coração numa esperança confiante. Vemos o coração amoroso de Paulo na confiante esperança que ele tem em relação aos filipenses, por estar convicto de que os filipenses são genuinamente convertidos a Cristo. O apóstolo vislumbra na vida deles a certeza de um bom futuro. Se vocês atentarem, Elton, seminário bacharel Elton, como pregou hoje, aqui ocular, ele falou sempre isso, né? Que nós não devemos a nossa alegria, citou até Filipenses, né? Comparar com os ímpios, certo? Então o que Paulo está dizendo aqui é isso. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Essa boa obra que Deus começou nele teve início no novo nascimento, que os vivificou em Cristo. Agora, presta atenção, o verso 5, juntamente com o verso 6, ele une duas coisas que infelizmente tem trazido tanto mal entendido na igreja. Paulo mantém, no verso 5, a perseverança humana, quando diz sua comunhão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Perseverança, vocês perseveraram até agora. Mas também quando ele chega no verso 6, aquele que começou uma boa obra, vai até o fim, vai completá-la. Paulo está dizendo assim, vocês perseveram até agora, porque Deus tem preservado vocês, e há de continuar até o último dia. E que dia é esse? O dia de Cristo Jesus, aquele grande dia. Deus, é verdade que uma vez que Deus tenha começado sua obra nos homens, os homens jamais permanecem como meros instrumentos passivos, a buscar santidade, meios de graça. Então, você crente nessa noite, você tem o céu como garantia, você já está lá. Deus termina tudo o que começa. Sua última estação será o céu. Caminhamos servindo a Cristo até aquele grande dia, onde será manifestado em glória e será recebido por sua noiva e julgará todos. São João aqui, eu não sei se tem ainda, saía em um determinado lugar, não lembro agora, era um ônibus que era o destino, tinha uma frasezinha que era dizendo assim, você pega aqui e seu destino é certo, Caruaru. Ele fazia esse transporte, né? E era todo enfeitadozinho, com bolinha, o pessoal, sanfonozinha, sanfoneiro lá dentro, e o pessoal tudo animado, dançando daqui para Caruaru. Era uma festa. Por quê? Porque eles sabiam que quando começasse aqui, o destino lá em Caruaru seria muito mais pleno. Irmãos, se esse povo que está usando forró pega um homem daqui para Caruaru, tem uma alegria dessa, imagine nós, que estamos certos na nossa caminhada cristã, que iremos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Isso era para trazer para o povo de Deus, amada igreja, alegria constante nos nossos corações. Se um simples sanfoneiro, se Luiz Gonzaga consegue trazer tanta alegria, porque o Espírito Santo não traz alegria para nós? É porque nós não temos confiado verdadeiramente nele, porque certamente ele é poderoso para isso. Basta nós abrirmos nossos corações, né? Estar plenamente confiante nisso, que nós estamos na mão do nosso bom Deus. Outro ponto que Paulo também vai dizer, está no verso 7 e verso 8, é um coração afetuoso, cheio de afeto. Podemos destacar alguns pontos importantes desses dois versos, verso 7 e verso 8. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque eu vos trago, veja, no coração, seja das minhas algemas,
seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo os traz do coração, verso 7, no sofrimento do Evangelho, ou seja, nas algemas, também Paulo diz. Filipos, como nenhuma outra igreja, foi solidária a Paulo em suas prisões, também na defesa e confirmação do Evangelho. Paulo foi tanto a linguagem técnica aqui, apologeta, né? Aquele que estuda e pratica, que defende a fé cristã. Paulo anunciava a verdade e defendia diante dos ataques heréticos. Esse afeto que Paulo tem por esse povo, por essa igreja, é um afeto caloroso, não uma simples emoção na superfície do coração. Verso 8, Paulo vai dizer: pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Jesus Cristo. Paulo sente saudade deles, vai dizer, com terna misericórdia de Cristo Jesus. Veja, irmãos, um homem que está preso, mas veja o coração deste homem, amoroso, sentindo saudade, com a terna, pensando nos irmãos, na comunhão, como é bom estar com vocês. Estava preso, irmãos. Às vezes a gente não valoriza, a gente tem esse problema sério, não valoriza esses momentos que está na igreja do Senhor com os nossos irmãos. Sabe como é que a gente começa a valorizar? Geralmente, é quando a gente fica doente numa cama, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ô Senhor, como eu queria, aquela irmã que me olhou com cara feia naquele dia, como eu queria ver aquela carinha feia de novo, Jesus. E começa a fazer essas coisas. Por quê? Porque às vezes não valoriza a comunhão dos santos. Não valoriza, irmãos, veja. Agora, vindo no ônibus, Juninho ficou na porta de trás e eu fiquei na porta do meio, né? Lá atrás, fiquei sabendo depois, um rapaz docilmente puxou um revólver e botou o rapaz lá para descer. As irmãs gritam, não gritam, desce, não desce, não desceu, mas ninguém deixou mais lá com um morenão desse tamanho, estava lá com 38. Onde eu estou aqui, na porta do meio, certo? O cara lá, foi subindo, invadiram na porta do meio, ali no Hospital das Clínicas, e o senhor, um jovem rapaz, protegeu o filho, fez isso assim. Só que quando a pessoa subiram muito, teve lá que desceu. O rapaz, o pai, não teve o que fazer, fez isso assim, ó. Pronto, foi o motivo. A confusão. Eu sei que esse óculos veio bater aqui assim, ficou assim, ó. Da mãozada que deram em mim. Aí eu disse, calma. Aí eu, que não sou besta, né? Foi o que eu fiz. Botei a Bíblia, eu disse, calma, irmãos, calma. Tive que chamar de irmãos. Eu sei que foi confusão, e Juninho lá, sem saber, né? E eu aqui, aí eu consegui segurar. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, veja, irmãos, é que um defende o outro. Subiram 4, foi 5, defendendo eles, os ímpios, têm essa, e aqui com muita ressalva, essa comunhão de um defender o outro, de estar juntinho, se defender. Mas parece que quando chega aqui na igreja, a gente vê alguns momentos diferentes. Enquanto os ímpios querem estar no mundo, se alegrando, tendo comunhão, parece que alguns crentes não sentem mais esse prazer de estar na igreja, sentindo, recebendo o calor, a comunhão dos irmãos uns com os outros. A gente não pode, irmãos, perder isto. Paulo tinha esse coração afetuoso, sentindo saudade deles, com a terna misericórdia. Veja as palavras doces que Paulo trata aqui. E essa palavra, irmão, terna misericórdia, a ideia aqui é de entranhas. Quando como Jesus disse assim, teve compaixão, teve terna misericórdia, a ideia aqui é de entranhas mesmo, de algo que sai de dentro, do mais profundo do coração de Paulo, dizendo assim, é isso que eu sinto por vocês. É uma profunda afeição por outras pessoas. Mais uma aplicação para nós, esta intensa e profunda afeição por outras pessoas deve marcar nossa vida, irmãos. Devemos fazer mais do que simplesmente aturar os crentes. Já escutaram isso? Tem crente que diz assim, eu não vou com a cara da irmã, mas eu tenho que aturar. Mas Paulo está dizendo aqui, tem que ser muito mais do que isso. Não importa o quanto somos doutrinariamente sadios, se não tivermos amor,
não adianta nada. Sem amor pelos outros, independentemente de quanto estamos envolvidos na igreja, nós não somos nada. Temos que amar, ter essa preocupação, esse carinho com os irmãos. A preocupação, o zelo. Aqui, irmãos, não vou citar nomes, mas tem irmãs que vez por outra está viajando e vem me comunicar. Eu acho muito bonito isso, a preocupação, né, de avisar, pastor, não estou ausente da igreja. E quando chega de viagem, diz assim: pastor, como eu senti saudade. Poxa, é um vazio, falta algo. Ai, irmãos, eu fico assim, sabe? Às vezes a gente está tão atribulado, né, tanta dificuldade, mas isso enche meu coração de alegria. De escutar isso, esse amor, esse prazer, essa alegria. É isso que Paulo está querendo dizer para a gente, irmãos. Mesmo nas situações difíceis, mas Paulo está sempre pensando com o coração grato, coração cheio de ternura para outros irmãos, para essa igreja de Filipos. Então, isso são ações de graça que Paulo faz. Mas agora, a partir do verso 9, está lá, Paulo vai dizer: e também faço esta oração. Ele começa a dizer: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento. E ele vai dizendo, Paulo pede que os filipenses tenham mais amor. E pelo contexto, aqui alguns estudiosos vão dizer que é amor para Deus, mas pelo contexto aqui que Paulo vem trabalhando, eu penso que seja amor para com os irmãos. Lógico que não exclui o amor para Deus, porque a gente vai ver já já, certo? Como eu disse, eu acredito que este amor que Paulo fala é o amor entre os irmãos. Quando Deus nos manda amá-lo ou amar aos outros, Deus nunca apela para nossas emoções, sentimentos, mas para nossa vontade. Você não tem que sentir. Eu não sinto amar. É um mandamento de Deus. Assim como é para não matar, não roubar, é um mandamento amar uns aos outros. Paulo não estava orando para que eles tivessem amor, porque eles já eram crentes. Paulo está orando para que esse amor aumente cada vez mais, porque quem é crente, quem é participante do Evangelho, já tem esse amor no coração. Falta só desenvolver, para que esse amor cresça cada vez mais pelos nossos irmãos. Quanto mais nós amamos a Deus, e aqui é o segredo, maior será a nossa disposição em amar os outros. Amamos mais a Deus, e isso deve ser transbordado em nossos corações para amar mais e mais os nossos irmãos. Outra aplicação: onde o amor pelos irmãos cresce, a igreja torna-se semelhante ao céu e se torna mais atraente para o mundo. Uma crescente disposição de amar os outros é o que devemos pedir em oração para a nossa própria vida espiritual. Verso 9 ainda, parte B, que é a precisão do amor. Não é um simples amor, sentimento. Paulo vai dizer que cresçam no pleno conhecimento e em todo entendimento. Conhecimento e entendimento. Amada igreja, para exercer corretamente o amor cristão, é necessário receber de Deus discernimento em relação a pessoas e situações. Por quê, irmãos? Elton falou hoje também, vou tentar fazer, sempre gosto de fazer isso, se vocês perceberem. Elton falou sobre a positivação da lei. O que é isso? É a lei por escrito. Então tem gente que é assim, está lá, mas lei pela lei, a lei seca, crua, certo? Mas ele não sabe aplicar, tirar os princípios daquilo. O que é que está por trás, né? O que o jurista fala assim, o que está por trás? Qual é o espírito da lei? Não é pegar a lei por si só, tá certo? Então, quando Paulo fala aqui, essa ideia de pleno conhecimento, entendimento, ele quer nos fazer lembrar de como aplicar isso para pessoas e situações, pois o verdadeiro amor requer discernimento aguçado para perceber as verdadeiras necessidades das pessoas em situações da vida real. Nem sempre isso é fácil. Pleno conhecimento não se refere ao mero conhecimento dos fatos, intelectualidade, mas significa um entendimento da vida das pessoas que vem do coração, consegue perceber suas necessidades mais íntimas e sabe o que é melhor para supri-las. Porque veja, irmão, é fácil
você chegar para uma pessoa, um crente, e você perguntar assim: rapaz, eu estou sentindo desejo de brincar o carnaval. Aí você, com amor cristão, sabedoria de Deus, é fácil você apresentar na Bíblia. É fácil, isso é mais fácil. Alguém que diz assim: eu estou querendo deixar minha mulher porque ontem ela não fez a carne, sei lá, estava um pouco sal. É fácil a gente mostrar na Bíblia. Mas pense comigo, se alguém chega para você e diz assim: pastor, tem 2 trabalhos. Todos 2, irei trabalhar de segunda a sexta. Tenho que escolher, de segunda a sexta. Os 2 apresentaram para mim os mesmos horários, o mesmo salário, os mesmos benefícios. E aí? Como é que você vai aplicar o amor nessa situação? Um certo pastor, Elton fez esse curso comigo, lá no SPN de aconselhamento. É pastor Bill, né? Acho que é o Bill, aquele velhinho. É o Bill. Aí ele disse o seguinte: imagine se um crente, está aqui uma menina descrente e uma menina crente querendo namorar com ele. Ele percebe isso, né? Qual é que ele vai escolher? É fácil, a crente. Pelo menos em tese, a crente. Agora pense comigo, 2 meninas crentes, bom testemunho na igreja, trabalham, sabe, modéstia. Como é que... Não é tão fácil a gente resolver essas questões. Então, não é o conhecimento somente, é o discernimento de como vai aplicar essas verdades da palavra de Deus na vida prática. Isso não é fácil. A gente tem que pedir a Deus discernimento. Paulo não está orando para que os crentes fiquem mais espertos. É só fazer faculdade, isso é fácil. E sim, para que se tornem mais sábios no cuidado de uns pelos outros. Muitas vezes, amada igreja, achamos que sabemos o que é melhor para uma pessoa, mas estamos interpretando erradamente a situação. E, logicamente, as nossas decisões serão erradas. Ou então, nós interpretamos da maneira certa os fatos, mas não sabemos qual é a melhor forma de ministrar aquela pessoa. Como é que vai resolver isso? Precisamos de discernimento sempre que estivermos aconselhando uns aos outros. Paulo também vai dizer: toda percepção. E aqui, acompanhe comigo lá, do verso 9, no finalzinho. Essa palavra aqui, percepção, ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento, tá? Ela de onde sai a palavra estética. A ideia de admiração, a interpretação, a percepção, a análise do que é belo, na obra de arte, de coisas relacionadas à beleza em si, tá bom? Então, como eu disse, se refere, mas aqui, a moral, a percepção moral e espiritual relativa à aplicação prática. É usada, como eu já disse, somente aqui, em todo o Novo Testamento. Um profundo discernimento ou percepção, fruto da experiência, né, que Deus vai nos dando no dia a dia, é a capacidade da mente e do coração para distinguir, como eu falei, não somente entre o certo e o errado, que aí é fácil, mas entre aquilo que é importante e trivial. É apreciar tudo quanto for espiritualmente belo. E a gente tem que pedir a Deus oração, como Paulo fez isso. E o verso 10: para provardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Ao priorizar o amor entre os crentes, Paulo explica que o motivo pelo qual ele pede pleno conhecimento e discernimento é para que proveis coisas excelentes. Geralmente, o desafio mais difícil para nós, como eu falei, e vou repetir, não é distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. O mais difícil é decidir o que é bom, dado em circunstâncias iguais. O que é melhor quando se trata de amar o próximo. Mas tudo isso, Paulo vai dizer, é para que sejamos puros e irrepreensíveis. Puro tem a ideia de um metal que teve todas as suas impurezas removidas. E a palavra irrepreensíveis tem a ideia de chegar a um destino proposto, ileso, ou seja, sem lesões, isento de censura e culpável.
E novamente aqui, irmãos, se vocês perceberem, no verso 6, Paulo vai dizer que aquele que começou a boa obra vai levar até o fim, até o dia de Cristo, e agora ele toma novamente isso, certo? Para provar as coisas excelentes, sede sinceros e puros. Por que isso? Inculpáveis. Para quê? Esse para aqui apontando, né, para o dia de Cristo Jesus. Paulo suplica a Deus que Ele deixe firmeza em seu amor até aquele grande dia. Devemos perseverar, amada igreja. Não importa o quanto seja difícil amar outra pessoa, temos de perseverar até o fim em amar nossos irmãos em Cristo. Independentemente do quanto alguém tenha decepcionado e ferido, precisamos amar uns aos outros sem fraquejar. E como o amor é produzido e onde ele nos leva? Está lá no verso 11. Esta justiça prática foi gerada pela primeira vez na conversão. O ato de depositar a nossa fé em Cristo é a causa. O amor ao próximo é o efeito. O renascimento é a raiz. O amor é o fruto. Em outras palavras, amada igreja, o novo coração que recebemos no novo nascimento produz amor por outros crentes. Então, se você não ama seu irmão, avalie o seu coração, se realmente você é uma pessoa convertida em Cristo Jesus. Faça um exame, dizer, meu coração é enganoso, porque eu está fazendo isso. Examine o nosso coração. E esse fruto de justiça, que aparece aqui, verso 11, cheios de fruto da justiça, é uma justiça prática. É mais que evidente na vida de um verdadeiro crente. Esse fruto da justiça, nenhum homem é capaz de produzir sem ter Cristo como Salvador. São frutos que vêm por meio de Jesus Cristo. E justiça aqui não se refere à justificação, o ato de Deus declarar justo o pecador, mas é justiça prática, isto é, amor pelo próximo. E à medida que esse amor, amada igreja, de um pelos outros cresce no coração dos filipenses, sua vida espiritual sobe no mais alto nível. E qual é a consequência disso? Isso resulta em honra a Deus. O alvo final das orações intercessórias de Paulo pelos filipenses é o louvor e a glória de Deus. O tema de viver para a glória de Deus deveria ser nosso alvo principal. Um certo puritano chamado Thomas Brooks escreveu o seguinte: o alvo da alma obediente, escute aqui, o alvo da alma obediente em suas orações e louvores, no falar, no caminhar, no dar, no receber, em seu viver e afazeres, é a glória de Deus. Em tudo que fizemos, a busca e a promoção da glória de Deus deve ser nossa única paixão, e não buscarmos glória para os nossos próprios nomes, mas buscar glória para Deus que é devida. Finalmente, fazer umas aplicações gerais para terminar nessa noite. Jesus, ele encarna bem essa ideia, irmãos, de pele grossa e coração mole. Leia os evangelhos e vocês notarão o quanto os fariseus e saduceus se opuseram a Cristo. Batiam de frente, mas Cristo seguia firme em fazer a vontade do Pai. Pele grossa, estou firme. Contudo, também leia os evangelhos como Cristo tinha um coração mole para com os pecadores que o procuravam, que dialogavam. Veja lá a mulher samaritana, veja a forma de Cristo dialogar. Pele dura, mas o coração mole para ouvir aqueles que realmente querem ouvir a pregação, ouvir o anúncio do Evangelho. A oração do apóstolo Paulo pelos filipenses fornece um modelo pequenininho, conciso e útil para nossas próprias orações. O que ele pediu para esses crentes deve nos orientar quando orarmos um pelos outros. À medida que o amor incondicional por outros crentes se desenvolve em nós, seremos capazes de orar por eles, orar um pelos outros. O fruto da justiça que começou a se evidenciar na nossa conversão crescerá mais e mais enquanto intercedemos uns pelos outros. Pare de ser egoísta, só orar por você, só pedir oração por você. E nesta noite, ouça o que Cristo está dizendo através do apóstolo Paulo. Pense também nos seus irmãos em Cristo Jesus. Ore mais pelos outros. Isso vai
além de ser um princípio bíblico, isso é uma forma de você também renunciar o seu eu, é só você, primeiro eu, pense um pouquinho mais nas pessoas que estão próximas a você, que são carentes também da sua oração, amada igreja. Se Cristo voltar, quando você ou eu, qualquer um de nós, se por acaso estivermos vivos na terra, que Ele possa encontrá-lo usando a sua vida para amar aqueles que são dele. E, ao fazer isto, que tanto você quanto as pessoas por que você intercede possam trazer grande glória e louvor ao nosso Deus. E eu quero terminar, convidá-los a abrir, e aqui eu encerro, João, o Evangelho de João, capítulo 13. João 13, verso 34 a verso 35. Diz assim a palavra do nosso Deus. João 13, 34 ao 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Na comunidade da fé, a igreja tem que ser atrativa nesse sentido, não só doutrinariamente, mas ser também atrativa na demonstração de amor uns pelos outros, porque é isso que Cristo exige do seu povo, que amemos uns aos outros, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas.